Nós vimos nessa semana a votação da Câmara sobre manter ou não a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão. Houve muita discussão se ele deveria ser mantido preso ou não, e inclusive a bancada bolsonarista fez uma campanha para salvá-lo da prisão. Até pediram vista do relatório do STF da Polícia Federal a fim de ganhar tempo, fazer lobby a favor do deputado, que é acusado de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, em 2018. E por isso eu vou fazer uma exposição oral e mostrar os dispositivos constitucionais, legais, né, que amparam a decisão, tanto da Polícia Federal quanto do ministro do STF, relator do caso, Alexandre de Moraes. Eu já te peço para se inscrever no canal, dar um joinha, além de comentar e deixar registrada a sua opinião. Leio todos os comentários, respondo todos os comentários também. E já agradeço antecipadamente a sua participação aqui no canal. Para começar, eu vou ler a ementa, que é o resumo do ofício enviado à Câmara dos Deputados pelo ministro Alexandre de Moraes, informando a decisão de prender preventivamente o deputado Chiquinho Brazão. Vamos lá. Nos termos do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, comunico a Vossa Excelência a prisão preventiva de João Francisco Inácio Brazão, deputado federal pelo Rio de Janeiro, por mim decretada em decisão de 23 de março, efetivada pela Polícia Federal em 24 de março e na data de hoje referendada por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em face de flagrante delito pela prática do crime de obstrução de justiça em organização criminosa, tipificado no artigo 2º, parágrafos 3º e 4º, inciso 2 da Lei 12.850 de 2013, no curso das investigações do inquérito 4954, que apura a prática dos crimes previstos em vários artigos do Código Penal. Esses artigos são minuciosos, eu não vou conseguir lê-los na íntegra aqui. Mas todo mundo já sabe que são crimes para investigar, são crimes relacionados com o assassinato da vereadora Marielle Franco. Bom, o questionamento principal que se faz é quanto à prisão preventiva, esse nome preventiva. Porque a Constituição Federal ela só permite a prisão de parlamentares em casos de flagrante de crime inafiançável. E aí vamos fazer essa discussão, né, sobre os dispositivos que versam sobre o tema. Vejamos o texto constitucional que fala sobre prisão de parlamentares. Eu faço até questão de ler na minha folha aqui. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, a partir desta leitura, resta fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: quando a Polícia Federal foi lá e prendeu o deputado Chiquinho Brazão, ele estava cometendo algum crime? Isso para caracterizar a prisão em flagrante. Crime em flagrante é definido pelo Código de Processo Penal, conforme vocês vão poder ler na tela. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem 1. Está cometendo a infração penal. 2. Acaba de cometê-la. 3. É perseguido logo após pela autoridade
pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. E 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. E eu chamo a atenção para o primeiro inciso, que é está cometendo infração penal. Ou seja, é o que se chama de flagrante continuado. É quando o crime tem características continuativas, permanentes, por se repetir ao longo do tempo, de modo que as autoridades não têm como evitar, não têm como antever essa prática. E aí, a melhor forma de repressão, de prevenção, é a prisão dos agentes criminosos. É onde entra a prisão preventiva. Se Chiquinho, o que a Polícia Federal entendeu e o STF entendeu foi que, se o deputado continuar solto, livre, ele continuará obstruindo a investigação, poderá também mandar matar outras pessoas, cometer outros delitos do tipo. Então a prisão preventiva se faz mais que necessária. Lembrando que Chiquinho Brazão ainda não está condenado, é uma prisão preventiva, para evitar que ele atrapalhe as investigações, né, ou cometa novos crimes, como destruição de provas, outros assassinatos de pessoas ligadas, né, testemunhas, etc. Então a prisão preventiva é necessária. Portanto, o Brazão está cometendo infração penal. A gente chama de flagrante ou crime continuado. A segunda pergunta que se faz a partir daquele dispositivo da Constituição, no artigo 53, parágrafo 2º, a segunda pergunta que se faz é se o crime que o deputado Brazão cometeu é inafiançável. Então tem que ser prisão em flagrante e crime inafiançável. Crime inafiançável é aquele que não permite que o acusado, o indiciado ou o autuado pague uma quantia à autoridade policial, né? Ele faz esse pagamento estipulado e vai responder, vai ser investigado, vai responder ao processo ou ao inquérito em liberdade. Isso é permitido em alguns tipos de crime, tipificados na lei. Então, vamos ver se o crime que o Brazão praticou é um crime inafiançável. Então eu vou mostrar a vocês a resposta a essa pergunta. Está no artigo 5º da Constituição, no inciso 44, que diz assim: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, o deputado Brazão está literalmente enquadrado nos dispositivos que amparam a prisão decretada contra ele, ou seja, flagrante delito de crime inafiançável. Bom, aí os mais exigentes podem questionar se a prisão preventiva é imprópria para o parlamentar, para qualquer parlamentar, porque está escrito lá que tem que ser prisão em flagrante e não tem prisão preventiva, né? Então podem achar que deveria ser prisão em flagrante. E de antemão eu já adianto que ele poderia ser preso por prisão em flagrante. Ele poderia ser preso em flagrante, porque o crime dele é continuado. É um flagrante continuado. Então, a meu ver, tanto a prisão preventiva quanto a prisão em flagrante se aplicaria ao caso que nós estamos analisando, do deputado. E cumpriria, tanto uma quanto a outra, cumpriria o artigo 53. Mas a prisão preventiva é mais precisa ao caso. Ela incide no cerne do crime praticado. Por isso que o Alexandre de Moraes disse: prática do crime de obstrução da justiça
em organização criminosa, né? Essa é a redação que consta no despacho da decisão do ministro. Então, se ele continuar fazendo, se ele continuar solto, ele vai continuar obstruindo. Volto a dizer. E para excluir qualquer dúvida, o ministro ainda teve o cuidado de assessorar o presidente da Câmara dos Deputados, fez um adendo ao final do ofício e disse o que eu vou mostrar para vocês agora. Veja. A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva afasta a afiançabilidade do crime, permitindo a prisão em flagrante do parlamentar. Tá difícil de entender? Eu vou explicar em outras palavras. O que o ministro quis dizer para o presidente da Câmara foi o seguinte: uma vez que a prisão preventiva do deputado se tornou necessária, por ele estar obstruindo a justiça, ele terá que ser preso, prisão preventiva. Então não há possibilidade de fiança. Não tem como ele pagar fiança e ser solto. Tendo em vista que o crime dele é continuado e a prisão em flagrante se justifica. Entendeu? Essa é a análise que eu gostaria de estar fazendo aqui com todos vocês para assessorar, para ajudá-los a entender o que está em jogo, né, toda essa dinâmica, essa constitucionalidade da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Aproveito para pedir para você não se esquecer de comentar, de opinar, sugerir, dar um like aqui embaixo, compartilhar se possível, e fico muito grato antecipadamente. Até o próximo vídeo.